Olá, Caruaru, que alegria poder estar com vocês e quero agradecer imensamente ao pastor Gilberto por ter feito o convite para eu poder partilhar com vocês essa lição. É um estudo muito bonito, um estudo muito interessante, especialmente para aqueles que gostam de profecia. Eu acho que todos deveríamos gostar de profecias, né? Porque sem profecias o povo se corrompe, né? Sem profecia a gente não tem uma base segura e nós precisamos de ver realmente os pilares da palavra de Deus, os pilares que nos sustentam, que dão segurança para a interpretação das profecias que mostram a brevidade do tempo, ok? Então, meus irmãos, eu sei que vocês conhecem bastante, mas vamos analisar juntos alguns pontos importantes. A Bíblia e as profecias. As profecias, elas são essenciais, porque elas mostram que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, não é um livro como os outros, é um livro que prescreve com antecedência e centenas e milhares de anos antes os acontecimentos, para que possamos estar seguros e certos de que estamos no caminho certo. E Jesus disse um texto muito interessante que encontramos no Evangelho de São João 14, versículo 29, onde ele disse, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Ele quer que a gente acredite na sua palavra, e para isso ele deu motivos para nós, porque nós temos aqui a palavra de Deus e temos as profecias, e especialmente as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. E ao estudarmos as profecias, nós vemos o cumprimento das profecias em nossos dias na história, e nós vemos que estamos muito perto da volta gloriosa de Cristo Jesus. Uma coisa muito interessante é o historicismo e as profecias. Como entender, como interpretar corretamente as profecias? Como vou saber realmente interpretar as profecias, se é uma profecia tipológica, se é uma profecia literal, como é que eu vou entender isso? Então eu vou apresentar para vocês já viram na lição, algo muito interessante. Existe a forma historicista de explicar as profecias. Existe a forma futurista de explicar as profecias. Existe a forma preterista de explicar as profecias. E eu quero mostrar para vocês, muito interessante, vamos ver primeiro a forma historicista. Quando você lê o livro de Daniel, você vê o livro de Daniel, especialmente capítulo 2 e capítulo 7, ele apresenta de uma forma historicista, que é uma forma que ele vem mostrando a história, ele vem mostrando Babilônia, depois ele vem mostrando Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e ele vem mostrando os últimos acontecimentos numa sequência, uma forma histórica, uma forma que você pega do passado, presente e futuro, o cumprimento, então, da profecia dentro do tempo. Mas eu quero contar para vocês como surgiram as outras formas de interpretar. As outras formas de interpretar as profecias. Surgiram essas duas formas, só que elas surgiram muito depois. A forma historicista foi usada na época dos apóstolos, na época antes de Cristo, na época de Cristo e depois de Cristo, e inclusive os reformadores todos eles apresentavam, interpretavam as escrituras de forma historicista. Só que teve um problema, e eu quero que vocês entendam bem isso. Qual foi o problema que surgiu? Vocês sabem que quando os pais peregrinos fugiram da Europa por causa da intolerância religiosa, eles vieram para os Estados Unidos e eles interpretavam as escrituras de forma historicista, e eles montaram as grandes universidades que são conhecidas hoje por Harvard, Yale e Princeton, e eles estudavam profundamente as profecias de Daniel e Apocalipse e as interpretavam de forma historicista. Só que a interpretação historicista, quando apresenta Daniel capítulo 7, apresenta os 4 animais, que são também, vocês conhecem, o leão, o urso,
o leopardo, e depois o animal terrível e espantoso, e depois os chifres na cabeça do animal terrível e espantoso. Se você tiver sua Bíblia e você quiser abrir com a gente, pode abrir, e você tem lá isso em Daniel capítulo 7. Ok? Mas Daniel 2 e Daniel 7, eles são paralelos. E também Daniel 8 é um paralelo. Quando você começa a estudar, você vê os paralelos desses 3 livros. E uma coisa muito interessante, nessas universidades eles começaram a estudar o livro de Daniel, começaram a estudar o livro de Apocalipse, e eles interpretavam, então, de forma historicista, só que quando chega nos 10 chifres, claro, não tem outra forma de a não ser interpretar que os 10 chifres são as 10 divisões da Europa, e o chifre pequeno é Roma papal. Então Roma começou a crescer, Roma que era símbolo do animal terrível e espantoso, e depois os 10 chifres, que as 10 divisões, e depois surgiu o chifre pequeno. E o chifre pequeno é interpretado com clareza, sem medo de errar, como Roma papal. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Possivelmente alguém está ouvindo, vai ouvir esse vídeo, que seja uma pessoa católica. Eu quero dizer que eu admiro os católicos, tenho amigos católicos que eu os amo, são irmãos nossos especiais, e muitos deles muito sinceros, mas nós temos que fazer uma coisa: a verdade bíblica, ela precisa ser revelada. E eu creio que se nós ocultarmos algumas coisas das verdades, estamos sendo injustos com todas as pessoas, porque a verdade é de Deus. E a verdade é o seguinte: os livros de Daniel e Apocalipse não foram escritos por uma igreja, foi uma revelação de Deus. E se é uma revelação de Deus, eu preciso estudar com detalhes para que todos sejamos salvos. Afinal de contas, todos queremos ser salvos. Se somos de uma igreja ou de outra, não importa, nós queremos ser salvos. Então, nós precisamos buscar a Deus para entender as profecias. Ok? Então, essas universidades começaram então a fazer essa interpretação. Só que aí surgiu um problema. Alguns jesuítas, teólogos, começaram a ver que realmente as profecias apontavam para Roma papal, o chifre pequeno sendo Roma papal, que se levantou contra Deus e perseguiu o povo de Deus, mudou a lei de Deus e fez tudo aquilo. E então, para desviar o foco, eles montaram um deles, chamado Luís de Alcazar. Em 1554, ele escreveu sobre o preterismo. E o que ele disse? Olha, as profecias, elas, no final de contas, elas não predizem o futuro assim, dessa forma. Elas são do passado, são acontecimentos do passado, e essas profecias, elas não são preditivas, elas são de acontecimentos que aconteceram no passado. Só que ele esqueceu um detalhe interessante. João, quando escreveu, foi antes do ano 100 da nossa era. E ele, mesmo sendo defensor do preterismo, ele descreve como Nero sendo essa ponta pequena, que perseguiu o povo de Deus no passado. Ele perseguiu, mas ele não tem todas as características. Ok? Então, uma coisa muito interessante. Então, surgiu aí o preterismo com o objetivo de tirar o foco da ponta pequena que estava sendo interpretado como Roma papal. E aí surgiu também um outro movimento um pouco antes, que é o futurismo. O futurismo surgiu em 1537 por Francisco Ribera. Então, esse futurismo, ele dizia: olha, não, as profecias, elas vão acontecer 3 anos e meio, vai ser um período de 3 anos e meio, vai ser bem no futuro, não vai ser agora. Então, esses dois personagens, eles eram jesuítas, e eles tinham esse objetivo de tirar o foco de Roma papal. Só que o efeito não foi muito poderoso, o efeito não foi muito forte. Eles fizeram isso, mas só que aí surgiram dois movimentos importantes. Dois acontecimentos que mudaram essa história, que mostraram que eles deveriam estudar um pouco mais isso e ver que
essas duas teorias tinham algum fundamento. Então surgiu um movimento chamado abordagem histórico-crítica. Então esse movimento do século XVIII, ele começou a despertar algumas pessoas. Esse movimento crítico começou a mexer com as pessoas e eles começaram a pegar um pouco do preterismo e começaram a fazer algumas mudanças, e aí começou uma mistura de preterismo, e aí começou um movimento que hoje é bem conhecido, que vocês conhecem, sobre o pré-milenialismo, que eles defendem que o milênio é antes da volta de Jesus, né? Eles defendem algumas outras coisas, como Jerusalém vai ser novamente o dispensacionalismo, que Jerusalém vai ser novamente reconstruída, e várias ideias assim surgiram, né? Surgiram várias ideias naquele tempo. E aí o preterismo começou a ganhar como diz, espaço, tá certo? E aí apareceu também uma Bíblia em 1906, uma referência de Scofield. E nessa referência, então apareceu essas coisas, do futurismo também, tá certo? Então surgiu o preterismo e surgiu o futurismo, tá certo? Então o preterismo, ele jogava as profecias para o passado, e o futurismo, então, para as coisas que vão acontecendo bem no futuro. E aí algumas delas são defendidas hoje ainda, né? Como falei para vocês, o dispensacionalismo, que surgiu com essa Bíblia de Scofield. Eles tinham uma referência na Bíblia, então muita gente começou a estudar, e então muitos aceitaram essas ideias que ainda são defendidas por muitas igrejas, inclusive igrejas evangélicas. A reconstrução do Templo de Jerusalém, que Israel vai se converter, aquelas coisas todas. Bom, isso é muito interessante a gente entender. Mas vamos lá, temos muitas coisas interessantes para a gente ver, tá? Então vamos ver aqui a questão, aqui do princípio de ano. Então nós vimos alguma coisa sobre o futurismo, só um detalhezinho mais sobre sobre o historicismo. A Bíblia em Daniel capítulo 2 e 7, ela segue uma sequência e é totalmente historicista. Você pode ver todos os detalhes, depois vem o animal teve espantoso, os 10 chifres, o chifre pequeno que cresceu, se levantou contra Deus, e depois vem o juízo investigativo, vem todos os detalhes em sequência. Isso é a forma de interpretar. Mas alguém pode dizer, mas espera aí, como é que é essa questão do dia-ano? Isso é bíblico mesmo? Muitas pessoas têm se levantado para criticar a igreja, especialmente a questão do santuário, a questão do dia-ano. Só que a questão do dia-ano é bíblico, é muito importante. Vocês conhecem quando o povo de Israel foi para espiar a terra? Quando eles voltaram com as notícias negativas, Deus falou para eles, olha, agora vocês ficaram 40 dias, né, ali espiando a terra, agora vocês vão passar 40 anos no deserto, um dia por um ano. Aqui nós podemos ver, surgiu a questão do dia-ano. Mas alguém pode dizer, mas será que isso é verdade? Quando você pega, então, Números 14 e versículo 34, você vê novamente o dia-ano, você vê em Ezequiel capítulo 4, 6 e 7, você vê novamente o dia-ano. Então, isso é algo bíblico, algo apresentado pela palavra de Deus, e com certeza nós podemos ver isso, que isso é real. Então, eu queria ler um texto da Bíblia com vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Mateus 24. Nós temos uma coisa muito interessante que Jesus fala sobre o livro de Daniel. Não sei se você já viu Mateus 24 e no versículo 15, nós temos uma descrição. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel,
no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de sua casa alguma coisa. Você viu Jesus citando com clareza o livro de Daniel, e ele colocando as profecias de Daniel para o futuro. Só essa passagem, para mim, já seria o suficiente. Já seria o suficiente para entender que a interpretação não deve ser preterista, e ela não deve ser só futurista. Claro, o historicismo, ele pega o passado, ele pega o presente e pega o futuro. Então ele pega o preterismo, pega também o futurismo, tá certo? É muito mais do que só abordar o passado e o futuro, tá certo? Então vamos ver uma coisa mais sobre essa questão do dia ano. O dia ano, ele não somente essas passagens que nos dão a segurança, mas existem três elementos principais. Três elementos muito importantes que nós precisamos considerar. Quais são os três elementos principais? Um é, ao você estudar as profecias, você precisa ver se ela é simbólica. Por exemplo, quando fala sobre animal, os 4 animais, é simbólico. Então você não pode pegar o resto logo e interpretar de forma literal, tá certo? Então é simbólico. Então, três formas. Uma delas simbólico, outro é o período de tempo longo, quando é um período de tempo muito longo, como as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Se você pega, por exemplo, as profecias de 2.300 tardes e manhãs, e você começa a usar, por exemplo, 7 semanas. 7 semanas dá quanto? 49 dias. Foram 49 dias para a reconstrução dos muros de Jerusalém? Claro que não. Se você vai para a história, é impraticável isso. Quando você vê 62 semanas, que dá 434 dias, se fosse literal, 434 dias até o Messias, não é verdade. Então, quando você vê o cumprimento da profecia, você vê o surgimento da profecia e você vê uma profecia grande, é impossível dizer que 2.300 tardes de manhã sejam dias literais. Não é possível. Foram 2.300 anos, 2.300 anos de ano. Então, é muito interessante compreendermos isso. Então, temos três coisas. Se a profecia é simbólica, qual a outra? Se ela é simbólica, qual a outra? O tempo, qual o tempo, se o tempo é longo, e por fim, as expressões especiais. Então, essas são expressões especiais que nos ajudam a entender que a profecia não é literal, nem é preterista, mas ela é uma profecia que precisa ser entendida dentro do seu tempo, ela é simbólica, ok? Só uma coisa interessante, ao você estudar a Bíblia, você vê às vezes uma coisa que é o tipo e o antítipo. Você já ouviu falar muito nisso? O tipo é o quê? O tipo é a sombra, e o antítipo é o quê? É a realidade. Quando você vê tipo e antítipo, tipo é sombra e o antítipo, então, é a realidade. Então, o cordeiro é o tipo e Jesus Cristo é o antítipo. O nosso tempo vai rápido, mas então, como vamos interpretar o chifre pequeno? É claro, quando você começa a ver ao pé da letra tudo, a intolerância religiosa, e nós vamos ter uma intolerância religiosa nos dias vindouros, estamos muito próximos de um grande movimento celestial, e ele está terminando sua obra de intercessão, e a palavra de Deus nos é clara, logo ele vai voltar para buscar os seus filhos e nos levar para o reino celestial. Meus queridos, quando a gente estuda as profecias, a gente vê que não tem como fugir disso. A palavra de Deus nos é clara. Devemos ver a linguagem, devemos ver o seu contexto. E aí nós vamos entendê-la com clareza juntos, no lar celestial. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês.